Aleluia! Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seguindo aí na miscelânea das 7 igrejas da Ásia, amém? Vamos para a segunda carta? Vamos? Segunda carta. Carta à igreja de Esmirna, que significa mirra. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfema dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser exposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Vamos? Aleluia. Ó Espírito de Deus, fale conosco mais uma vez. Jesus escreveu a carta para a igreja de Esmirna com o mesmo título que ele começa com as outras. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: segundo diz a tradição, viu? O anjo dessa igreja era um homem chamado Policarpo. E ele pastoreava e governava essa igreja. E o Senhor escreveu essa carta até Policarpo, dizendo: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Ou seja, quem escreveu a carta foi aquele que te empurrou ou empurrou eles para começar e estava no final para esperar. Maravilha, né? Aleluia. Ele esteve morto, mas tornou a viver. Se lembra? Estou entregando a minha vida para tornar a reavê-la. Canto sébia. A Bíblia vai dizer, no versículo de número 9, conheça a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfema dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Aquela igreja, naquela época, ela estava passando por uma perseguição muito grande. A palavra tribulação no grego aqui significa tilips, que significa pressão e aflição. A igreja de Esmirna, ela estava sofrendo com a pressão de Roma junto com os judeus. Coisa horrível, né, rapaz? Em cima dos cristãos fiéis. Porque vai falar aqui, ó, que o Senhor Jesus falou para eles assim: eu sei que vocês estão sendo pressionados, eu sei que vocês estão sendo afligidos, mas aguenta o tranco, que eu estou com vocês. Nessa pressão e nessa aflição, eu estou com vocês. E a Bíblia vai dizer que a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Irmãos, a Bíblia diz que nem todos que estão em Israel são israelitas. A Bíblia diz que a verdadeira circuncisão é a do coração e não a da carne. Viu? Os judeus, eles eram muito religiosos.
Paulo chega a uma determinada feita, que Paulo fala que eles tinham zelo por Deus, não porém com entendimento, mas também porque não queriam ter, né? E a Bíblia vai relatar que eles mesmos se julgavam, né? Sendo tal, né? A Bíblia diz aqui que eles se declararam judeus, mas não eram, sendo antes da sinagoga de Satanás. O que a Bíblia quer dizer? A Bíblia vai dizer que aquela classe de pessoa judaica ali não tinha nada a ver com o reino. Só estava infiltrado na igreja de Esmirna para atrapalhar. Só estava infiltrado na igreja de Esmirna para causar tumulto. Quebra-quebra, baderna, bagunça. Vamos adiante. Aí o Senhor fala com eles assim, ó: não tema as coisas que tem de sofrer. O sofrer pelo nome de Cristo é gostoso, não é? O pastor Pedro diz que se você sofrer pelo sobrenome de cristão, glorifique a Deus com esse nome. Aleluia! Não tema as coisas que tem que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Vamos com calma nessa parte. Essa palavra, esse trecho, essa simbologia de 10 dias, foi um período lá atrás, aonde aqueles imperadores romanos, rapaz, Nero, Domiciano, né? Tiveram 10 imperadores que massacraram o povo judeu. E essa tribulação de 10 dias, ela é uma simbologia daquilo que aconteceu lá atrás, entre aqueles imperadores, aonde o povo de Deus sofreu muito, mas que Deus os sustentara. É verdade. Mas que o Senhor sustentou o seu povo com um braço forte. Verdade. Aleluia. Quem não se lembra, né, de Tito Vespasiano, né? Quem não se lembra desse homem? Invadiu Jerusalém, fez uma carnificina tremenda, né? Então isso foi um dos períodos desse tempo de 10 dias que a Bíblia está falando. Mas agora aqui para nós, parece ser apenas um período de tempo de sofrimento, que depois disso acaba. Viu? Mas que o Senhor estava dizendo que estava com aquela igreja. Aí ele vai falar assim, ó, aguenta o tranco que eu estou com vocês. E vai falar assim, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmão, o evangelho é renúncia. É você renunciar-se a si mesmo para seguir a Cristo. É assim que funciona. O Senhor deu as recomendações para essa igreja. E você vai perceber aqui que essa igreja não teve nenhuma reprovação.
Nenhuma contestação veio sobre ela. O Senhor falou o seguinte somente: seja fiel a mim até a morte. Passe o que passar, venha o que vier. Seja fiel até a morte. E dar-te-ei a vocês a coroa da vida. Coroa da vida. A coroa da vida. Às vezes, né, irmão? As tilipes da vida, né? As tribulações, as pressões, as aflições, as angústias, querem nos fazer até desanimar. E aqui pra gente, irmão, não tem hora que a pressão tá tão grande que dá vontade de chutar o pau da barraca? Mas aí você olha para o Calvário. Aleluia! Você olha para o Calvário e você vê e contempla que você e eu não aguentaríamos uma coroa de espinho na cabeça. Não aguentaríamos chicotadas, nenhuma lança furando o seu lado. E muito menos morrendo em morte de cruz. Nós não aguentaríamos isso e nós não suportaríamos. Mas Jesus foi lá. Jesus foi lá e resgatou de novo da cruz do Calvário a sua imagem e semelhança. Não somente a sua imagem e semelhança como no aspecto fisiológico e biológico, como nos atributos divinos também. Viu? Olhe para o Calvário. Sabemos que está doendo em mim também. Nas emoções doem, nos sentimentos doem. Mas vamos continuar olhando para o Calvário, para que nós venhamos a receber a coroa da vida. Pedir: Senhor, me ajuda a aguentar as pressões. Senhor, me ajuda a aguentar as aflições. Ajuda-me, Jesus. Eu preciso de ti. E a Bíblia vai falar que quem tem ouvido, ouça. Como nós terminamos na igreja de Éfeso, vamos repetir a frase: só ouve quem tem ouvido. Tem pessoas que têm ouvido e não ouvem. E não é porque é surdo, não. É porque não quer ouvir. Pensa que é o soberano que faz e acontece. Faz nada. Sem Jesus você não é nada. Sem Jesus eu não sou nada. Ao vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Irmãos, que nós venhamos a estar enquadrados nesta tarde nas virtudes da igreja de Esmirna. Viu? Vamos correr com paciência a carreira que nos foi proposta, olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Viu? E assim nós cumpriremos a lei de Cristo. Vamos, irmão, em nome de Jesus, levanta a cabeça, pisa firme na terra, que Deus é contigo. Vamos alcançar essa coroa, vamos. Vamos almejar essa coroa, vamos. Para que nós não venhamos a sofrer o dano da segunda morte. Mas para que nós venhamos a morar com Cristo para sempre. Fique com as lições dessa igreja, com a intimidade de Policarpo, que era discípulo pessoal de João. Viu? E que Deus continue nos abençoando e nos agraciando com a sua graça. Lembre das lições da igreja que Esmirna nos dá.
Lembre das lições dessa igreja que ela nos dá. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Evangelista Luiz Cláudio. Fique com essa palavra.